Pronto. Está gravando a nossa aula, tá bom? Então, como estava falando para vocês, próxima semana vocês já farão a terceira avaliação da nossa disciplina e eu já coloquei para vocês as notas lá no sistema, tá bom? Bom, então eu gostaria primeiro de perguntar para vocês. Eu já passei as orientações do que vocês tinham que fazer essa semana. Passei os vídeos também lá na plataforma. E aí minha pergunta é: quais foram as dúvidas que vocês tiveram acerca das leis da termodinâmica? Professor, eu só tive na lista passada, na última lista. Qual foi a dúvida que você teve? Eu só abri a lista aqui para me mostrar a questão. Tudo bem. E no mais, pessoal, vocês tiveram alguma... Enquanto o Iago abre a lista aí, quais foram as dúvidas que vocês tiveram acerca das aulas que vocês viram aqui, das leis da termodinâmica com o professor Peter Schuss? Ficou tudo claro acerca das leis da termodinâmica? Lembrando que nós temos, basicamente, vocês devem conhecer 3 leis da termodinâmica. Na verdade, os percursos eu também falo também em 4 leis da termodinâmica. Né? Então, nós começamos com a lei 0, né? A primeira, a segunda e a terceira lei da termodinâmica. Então, provavelmente o professor deve ter só citado por alto a terceira lei da termodinâmica, se não citou, né, nos vídeos dele, que eu também vi, e falou basicamente das outras 3 leis que vocês conhecem pelo nome de lei 0, primeira e segunda lei da termodinâmica. Mas antes de a gente iniciar, vamos lá, Iago, qual foi a sua dúvida? Qual foi Professor, a minha dúvida é acerca da resolução da última questão, da questão 9. Uma barra cilindro a 9? Sim, da última questão, da lista passada, de introdução à termodinâmica somente. Ah, então não foi de calor e temperatura que tem que pegar essa semana, não. Certo, ok. Mas a minha dúvida era acerca digamos assim, da transferência de energia do sistema, era mais ou menos isso. Deixa eu abrir a lista aqui. Pronto. Tem dizendo que um pedaço de metal com 0,05 kg é essa, né? Exato. Ótimo. É aquecido a temperatura de 200 graus Celsius e depois mergulhado num recipiente com 0,5 litros de água a temperatura de 20 graus Celsius. Quando o metal e a água atingem o equilíbrio térmico, a temperatura da água é de 22,6 graus Celsius. Aí qual é a sua dúvida? É acerca de quê? Aqui, essa questão de equilíbrio, você tem que, de fato, igualar os dois sistemas ou são independentes? A minha dúvida na hora de resolver a questão, tipo assim, eu resolvi igualando, mas eu não fiquei convencido que esse era o método correto e eu não consegui muito norte do que eu estava fazendo. Entendi. É porque na iminência, aqui, ó, digamos que você tem que ter um recipiente com água. De acordo com a situação, a temperatura da água inicial aqui é 20 graus Celsius, né? Então essa temperatura A água está a 20. a 20 graus Celsius. Só que você vai colocar uma barra aqui em que a sua temperatura, né? Vou colocar temperatura A como sendo a temperatura da água e a temperatura da barra como sendo 200 graus Celsius. Esta aqui é a situação inicial. Depois você coloca as duas em contato. Então você vai ter a barra aqui dentro. Então nessa situação você vai ter a temperatura da barra e a temperatura da água. Só que ele diz que no momento que você alcança o equilíbrio térmico, é claro que essa temperatura aqui vai abaixar e essa daqui vai aumentar. Vai depender, claro, da capacidade calorífica e do coeficiente de
não de dilatação, mas o coeficiente calor específico dessas substâncias, vão fazer com que uma delas varie mais a sua temperatura do que a outra. Aqui, no caso, os dois alcançam equilíbrio térmico e chegam a temperatura de 22,6 graus Celsius. Certo? Ó, e aí, nessa situação, se você lembrar bem, já que a temperatura da água alcança equilíbrio térmico, aqui eu já vou então falar da lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica ela fala só exatamente sobre o equilíbrio térmico que ocorre entre corpos diferentes. Quando eles são colocados em contato, né, contato térmico, que algumas vezes você pode ter contato entre duas substâncias, entre dois sistemas, mas o contato não permita a transferência de energia por meio de calor. E assim, se não permitir o contato, isso quer dizer que os dois sistemas permanecerão com as suas temperaturas sem ser modificadas. Nessa situação, como a água e a barra permitem a transferência de calor, então, na lei zero da termodinâmica, vai dizer que em um momento você alcança o equilíbrio térmico desses objetos e eles ficarão à mesma temperatura. Então, a temperatura da barra também será a de 26,2 graus Celsius. Percebam bem, então, que essas temperaturas aqui, a temperatura de A e a temperatura de B, são idênticas à temperatura da barra e à temperatura da água, e porque eles alcançaram equilíbrio térmico, isso está definido na lei zero da termodinâmica. Só lembrando, a lei zero envolvia aquelas duas situações. Então, um corpo A e um corpo B que estão isolados, e eu tenho um determinado corpo C. Se eu coloco em contato térmico um corpo C com um corpo A, e a temperatura de C foi igual à temperatura de A, e depois eles pegam esse mesmo objeto, tempo C, e encostam um corpo B e percebem que a temperatura de B está em equilíbrio térmico com a temperatura de C, portanto, eu posso dizer que mesmo sem colocar esses dois objetos aqui em contato, a temperatura de A é equivalente ou igual à temperatura do corpo B. E aí esse corpo C aqui é nada mais do que os nossos termômetros. Por isso vocês estudaram escalas termométricas, já vendo a parte da lei zero da termodinâmica. Então, Iago, nessa situação, eu acho que você deve ter pensado certo, onde esse sistema alcança o equilíbrio e os dois estão à mesma temperatura. Certo? Era essa a dúvida? Entendi, professor. Sim, sim. A minha dúvida era se, por exemplo, a redução de temperatura da barra de ferro, do metal seria independente do aumento de temperatura da água, se como se fossem coisas isoladas. Aí depois juntar, entendeu? Em vez de fazer tudo de uma vez só. Sim, você pode colocar de forma independente. Porque nessa situação, se você olhar bem, o calor flui espontaneamente, e aí vem a segunda lei da termodinâmica, né? De forma espontânea, daquele objeto, daquele sistema de maior temperatura para menor temperatura. Então, quando você pega essa barra e coloca dentro da água, só um instante, dentro da água, você vai fazer com que o calor flua do objeto mais quente em direção ao objeto mais frio. Então, eu vou ter a barra perdendo calor, energia, para a água. Portanto, em termos das nossas considerações, o calor da barra vai ser o calor, não o calor da barra, desculpa. A energia que ele está perdendo por meio do calor é um valor negativo, porque a barra está reduzindo sua temperatura no contato térmico com a água. Já para a água, ela vai ganhar essa energia por meio do calor, né? Aumentando a sua energia interna. E aí, portanto, aumentando a sua temperatura. Então, é isso mesmo. Você adota essas duas situações como se fossem duas situações independentes e sabendo que o somatório de todos esses rapazinhos aqui vai ser igual a zero. Como a gente colocou lá no slide, quando eu coloquei lá no slide da aula passada. Ok? Compreendi, professor. Obrigado. É bom que você já me deu subsídios para falar um pouco das leis da termodinâmica. Quais são as outras dúvidas, pessoal, que vocês tiverem? Professor, tem uma questão na lista que fala sobre taxa de dilatação, ou, se eu não me engano, ou é transferência de calor, algo assim. Aí eu não entendi essa questão aí da taxa. Você lembra qual é a questão, não lembra?
Eu acho que a questão é a última da última lista que você mandou. Questão 24, eu acho. Uma substância tem a massa de 50 gramas por mol. Quando 314 joules são adicionados na forma de calor a uma amostra de 30 gramas de substância, a temperatura sobe de 25 para 45 graus Celsius. Não. É a última, é a 55, então. Não, é a outra. É uma barra cilíndrica, Isso. tal. Ele diz, a que taxa a energia é conduzida pela barra? Essa taxa aí é uma taxa de condução. Se é uma taxa de condução, nessa situação, você vai ter uma barra, tá certo? Que tem um determinado comprimento. Então, exatamente isso. Eu vou querer saber o quanto de energia está sendo conduzida ao longo da barra. Então, eu vou pegar a taxa do calor e dividir pelo comprimento. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter uma taxa de variação não com relação ao tempo, mas com relação à unidade de comprimento em relação à barra. Basicamente é isso, Patrícia. Certo? Certo. Ou, na verdade, também pode ser que ele queira a taxa de energia em relação ao tempo, né? Que é a taxa de energia em relação ao intervalo de tempo. Já que aqui... Ou pela área de seção, mas aqui eu acho que é pela área de seção, Patrícia, porque aqui ele está dizendo que tem 1,2 metros de comprimento e 4,8 centímetros quadrados de seção reta. Tá certo? Professor, essa energia seria a energia interna? Que seria, no caso, U? Não. Você tem o calor. Tá? O calor que é transmitido pelo processo de condução. Tá? Embora isso vai se converter em energia interna, como você bem sabe, porque você vai aumentar a temperatura da tua amostra, da tua barra. Ok? Tá bom, tá certo. Outras dúvidas, pessoal? Vamos lá? O nosso tempo hoje é bem curtinho. Valber, na primeira questão dessa última lista que você botou, da questão dos 75%, né, tipo, do calor, que se transforma em calor, o que acontece com os outros 25%? Eu fiquei meio perdido nessa questão. Fiquei meio em dúvida. Se o 75% ele aquece, o que é que acontece com os outros na perfuração do latão? Vamos lembrar para quem algumas vezes já trabalhou com furadeira, com broca, ou já viu uma furadeira ou uma broca, vai perceber que ela fura, por exemplo, a parede, um metal, qualquer coisa. Só que ela é acompanhada de algumas outras coisas, não é verdade? A broca também esquenta. Opa, a broca esquenta, além de esquentar. Como é que você sabe que uma pessoa, algumas vezes, está trabalhando do seu lado, na hora que você precisa estudar, aí o cara liga uma furadeira, qual é o principal incômodo que você vai ter com ela? O som, professor. Você dissipa em som. E aí, se você lembrar, as ondas sonoras, elas transportam matéria ou energia? Energia. E aí está aí uma parte também dos 25%. Além do mais, também pode acontecer, dependendo, claro, da rotação, se for muito alta no material, você também tem uma dissipação de energia por irradiação, onde você faz com que tanto a broca quanto o material que está sendo perfurado, eles podem começar agora a emitir luz, ou ficar vermelho, como se você pegar uma barra de ferro e colocar no fogo, né, que ela emite radiação, isso pode acontecer também. Então, parte da energia também pode ser transmitida acerca disso. Então, esses outros 25% estão nessas outras modalidades, tá certo? Foi o Eduardo que perguntou, foi? Isso. Pronto. Valeu. Professor, também para poder gerar o buraco precisa também dar uma energia à parede, né, para perfurar? Você vai, na verdade, fornecer energia à parede, que você quer dizer, né? Você vai realizar um trabalho. Sim, porque tem um... Sim, pode continuar. Não, é porque você diz que tem a parte do som, né? Tem a parte da energia perdida, né? E também tem que fornecer energia à parede um pouco para poder abrir o buraco, não é?
Na verdade, você está realizando trabalho. Trabalho sobre a parede. Na verdade, você vai estar reduzindo, entre aspas, o volume da parede, porque você vai estar comendo a parede por conta desse processo. Você vai estar retirando massa. Então, é por isso. Professor, a dúvida do Eduardo me lembrou uma coisa. Obviamente, não se vai cortar metais sem abrasão, sem ser por rotação, mas só por pressão, o metal também aquece. É por aquela questão da pressão e temperatura da equação dos gases ou é algo mais específico? Não, vai ser isso também. É por conta da lei de transferência, exatamente que você, agora na termodinâmica, você vai trabalhar com variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. E aí, nessa situação, você está fazendo com que você, pressionando as superfícies, você aumente o atrito entre elas. E aumentando o atrito entre elas, e que é claro que esse é um processo que também faz os desgastes, da desbastação, lembrem que o atrito não é uma força conservativa. É uma força dissipativa. Ela é que vai dissipar energia para o processo de aumentar simplesmente a temperatura das duas superfícies. Parte da energia vai ser utilizada realmente para você fazer o processo, né, de cavar o buraco, mas parte simplesmente vai ser utilizada só para aquecer as duas superfícies. Que é por isso que, mesmo não tendo rotação, mas você sim, quando você tem uma pancada, aplica pressão sobre esses locais, você também vai ter uma geração, um aumento de temperatura das duas superfícies. Tanto o vergalhão e arames de bitolas um pouco maiores, tanto no corte por pressão como na torção, dá para perceber a alteração da temperatura dele. Tá, assim, você tem exatamente por conta disso, por conta também de uma força dissipativa que é o atrito que você vai ter entre esses sistemas interagindo, né, entre si. Ok. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar, porque hoje então vai ser rápido. Vou então dar um resumo aqui das leis da termodinâmica. Como vocês já viram, elas podem ser cunhadas em 4 leis, tá? Embora vocês vão ouvir falar só basicamente da lei zero, da primeira lei e da segunda lei, tá? Onde a terceira lei está associada com a parte mais moderna, que é associada ao zero absoluto, ou mais especificamente, que é impossível, em qualquer processo do nosso universo, alcançar o zero absoluto. Ou, na verdade, não é impossível. É que é necessário uma energia infinita para você alcançar o zero absoluto de qualquer sistema. Tá? E essa seria a terceira lei da termodinâmica. E aí, só lembrando, né, como vocês já viram lá nos vídeos, como professor, o trabalho associado a uma variação de volume, e aqui há uma diferença conceitual entre os diversos textos da física. No Resnick, ele adota que o trabalho ele é integral, né? Ou pelo menos a taxa de variação do trabalho, que é a integral dos trabalhos infinitesimais de dW. Tá? Como assim, trabalho infinitesimal de dW? Se você tiver esse cilindro aqui e que você começa a colocar esferas de chumbo, o meu pistão, por exemplo, quando você tem uma bolinha de chumbo, 2, 3, 4, 5 e aí vai, cada vez que eu acrescento mais um pouquinho dessa esfera de chumbo, vai fazer com que esse pistão ou esse êmbolo afunde cada vez mais, porque ele não tem atrito entre essas superfícies. Então, cada esferinha dessa, que vai ter uma massa e tal, vai deslocar o meu pistão em espaços infinitesimais dy e, portanto, executa um trabalho infinitesimal dW, né? Que na verdade a gente já sabe que eu gosto de dτ. Tá? E aí, portanto, nessa definição, você pode definir como o trabalho e tal que aí vem as definições. O trabalho sobre o sistema, né? Que é uma força externa que aplica-se sobre uma determinada área, a gente sabe isso aqui lá dos fluidos, que dá uma pressão. Né? E aí, por esses conceitos, dá para você chegar aqui, o trabalho da força externa seria integral de PDV. Só que aqui no Resnick, ele adota como o trabalho feito pelo gás. Tá? Pelo gás sobre o sistema. E é por isso que aqui a integral vai ser positiva PDV.
Em outros termos, em outros textos, vocês vão integrar, vamos encontrar aqui, o trabalho vai ser menos a integral de P dV partindo do V0 até o VF, porque agora a força, o trabalho, na verdade, é uma força externa que atua sobre o gás. Então, isso daí vai ter uma implicação diretamente na primeira lei da termodinâmica. E por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Tá? Lá na Física 1, vocês viram alguns sistemas de conservação de energia, como, por exemplo, a própria energia mecânica, que a gente viu que era a soma da energia cinética mais uma energia potencial. Só que não se resume só a essas duas. Aí também a gente acrescenta o termo da energia interna de um sistema, como a Patrícia já lembrou na explicação, na pergunta que ela fez. E existe uma lei de conservação de energia mais geral que pode ser assumida na forma da primeira lei da termodinâmica. Ela expressa da seguinte forma, que a variação da energia interna de qualquer sistema ela é equivalente, que é uma variável, né, de estado do meu sistema, é nada mais do que o calor transferido, né, a energia transferida pelo sistema pelo calor, e aí vem esse conceito aqui. Se você faz com que o teu sistema, né, a força externa atue sobre o teu sistema, então aqui você vai ter o valor positivo para o trabalho que atua sobre o sistema. Se agora o teu sistema que faz trabalho sobre a vizinhança, então você vai ter um valor negativo. Então isso é só convenção. Tá bom? Então vocês podem encontrar alguns livros que estejam associados com isso. Eu particularmente gosto do positivo, por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver um sistema qualquer como esse, e a vizinhança aqui, se ele recebe calor da vizinhança, recebe energia por meio da transferência de calor, significa que eu vou transferir energia para esse sistema, provavelmente fazendo com que a energia, a temperatura dele aumente. E, portanto, aumentando a energia interna. Ok, então eu botei isso como se fosse um valor positivo. E da mesma forma, então, que se eu faço um trabalho sobre esse sistema, tá? Fazendo com que reduza os volumes dele e também acontece que a temperatura pode se elevar, eu também adoto isso daqui como um trabalho positivo. Tá? Já que aqui a situação vai ser com que o sistema faz sobre a vizinhança. E ao contrário, seria trabalho negativo. Então acaba sendo a mesma coisa. Então, é tanto que ele define aqui, ó, que a energia interna do material depende apenas do estado do material, porque esse estado é o estado, né, das grandezas termodinâmicas macroscópicas, a temperatura, a pressão e o volume. E vocês lá no ensino médio podem ter visto exatamente que um sistema termodinâmico qualquer, eles vão ter uma pressão inicial, um volume inicial, uma determinada temperatura inicial. Isso eu posso dizer que é estado 1 desse objeto. E ele evolui para um outro estado, o estado 2, que agora eles vão ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Tá? Isso daqui é a evolução do estado termodinâmico. Como ele faz daqui para cá, a termodinâmica não tenho como saber. Eu sei utilizar as equações da termodinâmica para definir no estado 1 e como ele está no estado 2. Então, a energia interna do material, né, depende disso aqui. O que é a energia trocada entre o sistema e o ambiente na forma de calor. Perceba que agora ele colocou entre o sistema e o ambiente. É a definição que eu falei um pouco contrário de vocês. E aí ele define que é positivo se o sistema absorve calor e negativo se libera calor. E o W que ele coloca aqui é o trabalho realizado pelo sistema. Aqui está a definição diferente. Então quer dizer que o que ele diz é que o trabalho é positivo se o sistema se expande contra uma força externa ou negativo se ele se contrai. Veja que eu fiz o contrário aqui. Ó. Eu disse que o trabalho é positivo se o sistema se contrai. Tá bom? Então, é só essa definição que eu quero chamar a atenção para vocês, porque vai ser importante na hora dos cálculos. Pode ser que você inverta o sinal e aí, nessa situação, você tenha erros nas equações. Então, como falei para vocês, ó, nesses sistemas termodinâmicos, eu posso, então, investigar
as relações pressão, volume e temperatura, que são considerados, são estudados pelos gráficos P, V e T. Como assim, Valdo? Eu só conheço mais ou menos o gráfico pressão, volume. Ok. Porque a terceira grandeza estaria associada nas curvas isotérmicas que estão dentro desses gráficos. Então, aqui mostrando para vocês que se o gráfico passa no estado inicial até um estado final, né? Um sistema realiza um trabalho sobre o universo, e aqui o contrário. Por isso que ele colocou como trabalho positivo e aqui um trabalho negativo. E aí ele diz que Q e W são grandezas dependentes da trajetória e independe da trajetória a variação da energia interna. E aí existem algumas aplicações das leis da termodinâmica nesses tipos de sistemas. O primeiro deles são os processos adiabáticos. Os processos adiabáticos são aqueles que não há troca de calor da vizinhança com o sistema, nem do sistema com a vizinhança. Isso quer dizer que está totalmente isolado. Se ele está totalmente isolado, lembrando que a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor mais o recebido ou cedido pelo sistema, mais o trabalho também cedido ou recebido pelo sistema. No processo adiabático, então, a quantidade de calor é zero. Assim, isso aqui é zero e, portanto, a energia interna do sistema vai ser igual a todo o trabalho fornecido, realizado pelo sistema ou para o sistema. Lembrem do negativo aqui só por conta da convenção. Então, estou dizendo que se eu realizar trabalho sobre o sistema, né, com um trabalho, na minha consideração, maior que zero, né, isso quer dizer, eu vou estar variando a energia interna desse sistema para valores positivos e fazendo, então, com que a temperatura dele aumente. Em outros processos a volume constante, na situação de volume constante, como, por exemplo, esse ramo aqui, ó, do gráfico pressão-volume, eu saio de uma pressão A até uma pressão final. Contudo, o volume aqui permaneceu de forma constante, que é apenas esse ponto. Sendo um volume constante, não tendo variação de volume, então, lembrem que o trabalho foi definido como menos a integral de P dV. Se saindo de V0 até Vf. Se eu considerar a pressão constante, fica menos P da integral de dV, de V0 a V, e aí, então, eu tenho que o trabalho é menos P vezes a velocidade, volume final, menos volume inicial. Então, quer dizer que se não tem variação de volume, não tem trabalho. Portanto, o trabalho é zero. E, portanto, agora, na minha primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna vai ser igual a totalmente o calor que ou a energia que é fornecida para o sistema por meio do calor. E num processo cíclico, o que acontece no processo cíclico? Eu saio de um ponto inicial, executo um ciclo, uma parte do ciclo, vou até o estado final. Tá? E desse estado final, eu volto para o estado inicial. Ora, se eu volto para o estado inicial, isso significa que a temperatura final desse sistema é idêntica à temperatura inicial. Se são idênticos, quer dizer que a variação da energia interna, pessoal, ora, se a energia interna está associada com a temperatura, quer dizer que não vou ter variação da energia interna desse sistema. Cuidado. Vai ter energia interna? Vai. A variação é que não é que é zero. Porque se eu pegar o valor que é x e subtrair com x, eu vou ter zero, mas eu vou ter o x. Então, nesses processos cíclicos, a variação da energia interna é igual a zero, e aí o resultado importante é que todo o calor fornecido pelo sistema, né, pode se converter em forma de trabalho, ou todo o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema pode ser convertido em calor. E, por fim, numa situação de expansão livre, eu tenho que não tenho nem calor, nem trabalho realizado pelo sistema, para o sistema, e nem tem variação da energia interna. Tudo isso é igual a zero, que aqui exemplo, mostrando o exemplo dessa expansão livre. Eu tenho vou chamar essa região aqui, a região A, de um gás encerrado em um ambiente que não deixa passar calor por meio de suas paredes, portanto, ele está totalmente isolado, e também tem uma válvula fechando essa passagem. Uma passagem para um outro compartimento B, que não tem nada dentro dele, que tem um vácuo. No momento que eu abrir a válvula, o que acontece em termos de passagem de moléculas?
elas espontaneamente vão passar, claro, do seu ambiente maior concentração para menor concentração, né? Por conta da energia associada, e vão preencher, então, esse espaço aqui. E lembrem bem que o gás ele tem uma propriedade que ele vai sempre preencher todo o volume disponível. Assim, nesse local aqui, nunca você vai ter uma redução do volume, porque sempre vai preencher o compartimento A. Se ele sempre preenche o compartimento A, o volume não se altera, eu já sei então que o trabalho é igual a zero. Como não vai ter transporte de calor nem entre esse sistema, nem entre o A e o B, portanto, o calor também vai ser igual a zero. E como essa expansão é livre, não vou ter, então, variação da energia interna e todo mundo é igual a zero. Então, essas são as aplicações dessa primeira lei. E aí, um exemplozinho para a gente aqui, tendo um gás ideal, inicialmente, a temperatura de 300 Kelvin, sofre, não é sobre, tá bom, pessoal? Sofre uma expansão isobárica. Se é uma expansão isobárica, a pressão é mantida constante, nesse valor aqui, 202,50 kPa. Se o volume aumenta de 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos e 12,5 kJ são transferidos para o gás pelo calor, através do calor, quais são a mudança em sua energia interna e sua temperatura final? Então, vamos fazer exatamente tentar fazer essa ilustração. Então, eu tenho um gás aqui, que está dentro do sistema, que inicialmente vai ter uma temperatura inicial de 300 Kelvin. Cuidado com a temperatura, pessoal. Aqui já é uma dica que eu dou para vocês. Normalmente convertam as temperaturas para Kelvin. Eu vou ter um volume inicial, que é o volume de 1 metro cúbico, porque ele diz que o volume aumenta desse valor para 3, e, portanto, a última grandeza termodinâmica é a pressão, que é a pressão inicial de 2,50 kPa. Quem sabe que o prefixo quilo é 10 a terceira Pascal. Isso é o estado 1. Ele diz que é transferido calor, né, transferindo energia desse sistema para esse sistema, e ele muda para um segundo estado. Então, eu tenho calor que é transferido para esse sistema. Se o calor é transferido, lembra que eu falei para vocês, calor transferido pelo sistema, eu adoto esse calor como sendo um valor maior que zero positivo. Então, o sistema passa para uma situação 2, onde agora eu tenho uma temperatura final, que ainda não sei quanto é, um volume final de 3 metros cúbicos e uma pressão final que, por ser uma expansão isobárica, a pressão não varia, a pressão é constante e, portanto, ainda continua 2,50 vezes 10 a terceira Pascal. E aí, eu pergunto, qual vai ser, então, a mudança na energia interna e sua temperatura final? Se nós fizermos o gráfico da pressão pelo volume, eu vou ter o volume nesse eixo, no eixo X, a pressão no eixo Y, vou colocar aqui como quilopascal, e o volume metros cúbicos. Eu vou sair da pressão inicial de 1 metro cúbico e vou partir para o volume final de 3 metros cúbicos. Só que a pressão é mantida constante em 2,50. Então, eu saio do ponto 1, que é esse daqui, nesse sistema aqui, e vou até o 2. E como eu falei que a pressão é constante, isso aqui vai ser uma reta. Ora, a gente já sabe que existe uma associação do trabalho, né, com a área abaixo dessa curva. Então, nessa situação, o trabalho, que vai ser denominado como menos P, como eu calculei anteriormente, o volume final menos o volume inicial. Então, o trabalho aqui é menos 2,50 vezes 10 a terceira, multiplica o volume 3 metros cúbicos menos 1 metro cúbico. Portanto, o trabalho aqui é menos, aqui vai dar 2, menos 5,0 vezes 10 a terceira, já, ok? Tudo bem. Lembrem que o sinal negativo, por quê? Eu estou saindo daqui
para cá. Eu estou saindo do ponto 1 para o ponto 2. Do ponto 1 para o ponto 2, o meu sistema ele aumenta de volume. E aí vocês vão ver que essa convenção é simplesmente só pela questão do sinal, mas a análise é a mesma. Se o meu sistema aumenta de volume, quer dizer que eu estou empurrando a vizinhança. Então, se eu estou empurrando a vizinhança, pela minha consideração, a vizinhança não está fazendo trabalho sobre o sistema, mas é o sistema que está fazendo trabalho sobre a vizinhança. Pela minha definição, então, se a vizinhança faz trabalho sobre o sistema, trabalho é positivo. Mas se agora o sistema faz trabalho sobre a vizinhança, trabalho se torna negativo. Ok? Beleza. E aí, finalmente, o que será essa variação da energia interna? Nós sabemos que pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é o calor mais o trabalho. Então, assim, a variação da energia interna vai nos dar que o calor aqui que foi transferido é um valor positivo, que é igual a 12,5 kJ. 12,5 vezes 10 elevado à terceira do joule. Mais o trabalho que foi feito sobre o sistema, que na verdade é um trabalho negativo, porque é o sistema que faz trabalho sobre a vizinhança. Menos 5,0 vezes 10 à terceira joule. E, portanto, a variação da energia interna desse sistema é o valor de mais 7,5 vezes 10 à terceira joule, ou mais 7,50 kJ. Vamos fazer uma análise desse valor. O que significa uma variação de energia interna ser positiva? Provavelmente que você vai ter uma variação de temperatura positiva desse sistema, mesmo ele expandindo o seu volume, tá bom? Eu vou deixar para vocês fazerem esse cálculo da temperatura final, mas é só vocês lembrarem que eu tenho a equação ideal dos gases, né? Que PV é igual a nRT. Você pode utilizar essas situações aqui onde o produto do P vezes V é um produto de estado. Isso quer dizer que pressão inicial vezes volume inicial é igual a NR vezes a temperatura inicial. E aí vocês podem lembrar, Rob, é por isso que lá no ensino médio, quando o professor falou que a temperatura é constante, então P1, V1 igual a P2, V2. Quando o volume era mantido constante, P1, T1, P2 sobre T2. Pois é, tudo deriva da equação aqui, ó, da dos gases. E aí eu vou deixar para vocês fazerem exatamente esse cálculo da temperatura final como exercício, tá bom? Esse também vai ser outro exercício que vai ficar para depois, porque eu queria tentar falar sobre, por conta do nosso tempo, sobre a segunda lei da termodinâmica, mas nessa situação eu vou só pincelar para vocês como é que vocês podem resolver. Ele diz que a amostra de gás ele se expande de um volume inicial V0 para 4 vezes V0, enquanto a pressão diminui de P0 para P0 sobre 4. Então, aqui é o P0 dividido por 4. Ele diz que se o volume inicial é o valor de 1 metro cúbico, é óbvio que aqui é o valor de 4 metros cúbicos. E essa pressão é de 40 pascal. Para cada quadradinho desse aqui, então 10, 20, 30, 40. Aqui, então, essa pressão aqui, a pressão final, é de 10 pascal. Então, só colocando essas situações. Só um instante, pessoal. Então, nessa situação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o estado 1, que eu vou colocar nesse formato aqui, ó, estado 1 do gás. Eu tenho a pressão inicial de 40 pascal, o volume inicial de 1,0 metros cúbicos, e eu ainda não tenho informações ainda da temperatura inicial. E ele passa do estado 2, que esse estado 2 vai depender de diversos aspectos. O estado 2 eu vou considerar, então, que seja esse pontinho preto. Então, ele passa para uma pressão final de 10 pascal, um volume final de 4 metros cúbicos e a temperatura final que eu ainda não sei. Tá? Ele diz qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com a trajetória de A trajetória de A é essa daqui, a trajetória de B e a trajetória de C.
Então, nessa situação, pessoal, não preciso nem saber a temperatura. Simplesmente eu preciso saber o quê? Lembrar que o trabalho sobre, né, o trabalho nos gráficos de pressão sobre volume nada mais do que a área abaixo da curva. Então, para a situação A, vou só desenhar aqui. Eu parto de P0, vou até esse ponto e desço esse daqui. Então, quer dizer que eu vou ter, ó, essa área abaixo da curva, claro, entre essas curvas. Na situação B, eu tenho partindo daqui, e da mesma forma, eu tenho aqui, ó, uma outra figura geométrica que fica mais simples também você calcular. E, por fim, o C, você vai ter só isso daqui. Tá certo? Então, calcule, então, a área abaixo da curva, que você consegue, então, encontrar. Vou colocar aqui, aqui. E vocês conseguem encontrar, então, qual vai ser esse trabalho. Tá certo? Bem simples, aplicação de lembda. Tranquilo, pessoal, até agora? Sim, professor. Ótimo. Vamos lá, então. Então, nessa situação, agora vamos para a segunda lei da termodinâmica. Já nessa segunda lei, pessoal, é uma questão bem mais filosófica. Quem assistiu os vídeos pode ter até achado que o professor pode ter filosofado um pouco, mas, na verdade, é isso mesmo. Porque acaba que a segunda lei da termodinâmica tem diversas formulações, né? Mas o que importa um pouquinho para a gente é que a segunda lei da termodinâmica está associada com máquinas térmicas. Ela diz que se um processo ocorre em um sistema fechado, ele diz que a entropia do sistema aumenta, ou se o processo for reversível, permanece constante, né? E se o processo for reversível, se ela permanece constante. Então, a entropia do sistema, ou ela permanece constante, ou aumenta, não vai reduzir. E aí, nós colocamos o símbolo da entropia como sendo esse ΔS. E é claro que entra um conceito de máquinas térmicas, por quê? Porque a máquina térmica é um dispositivo que opera em ciclos. Se vocês lembrarem bem daquele gráfico do pressão-volume, eu operei um ciclo termodinâmico quando eu saio da posição P0 e volume inicial V0, vou até um P final, volume final, por um caminho, mas eu opero de novo e volto para esse mesmo ponto. Lembrem que a variação da energia interna nessa situação, como eu voltei para o início, é igual a zero. E, teoricamente, calor seria convertido totalmente em trabalho. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica me diz que isso daqui é válido pela lei da conservação de energia. Tá certo? Então, sendo igual a zero, nós temos essa situação. Então, eu teria a área entre essas curvas, me daria exatamente o trabalho que eu gastaria nesse sistema termodinâmico, né? A partir do momento que você tem, então, energia gasta no sistema, registrada no sistema, para a realização de trabalho. E aí, nessa situação, eu posso, então, colocar um princípio de funcionamento de máquina térmica que eu vou aproveitar a energia para realizar quem? Realizar trabalho. E lembra do negativo. O que significa o negativo, pessoal? A minha consideração é que o negativo é porque o sistema está fazendo trabalho sobre a vizinhança. Então, o sistema está fazendo trabalho sobre o meio externo. Então, eu estou pegando calor, energia por meio de calor, transferindo para o trabalho realizar trabalho sobre o sistema. Então, eu posso pegar, então, um sistema, como vocês já viram, de uma máquina térmica, que eu tenho um local que vai fornecer calor, que eu chamo de uma fonte quente de calor, vai transmitir energia e realizar trabalho e vai jogar parte dessa energia para um outro reservatório de calor, quente, botei frio, para uma fonte fria. Então, a máquina térmica, eu teria exatamente isso aqui. A diferença de calor seria o calor utilizado para a realização de trabalho. Só que a máquina térmica ideal seria aquela que usasse toda a fonte de calor da fonte quente e transformasse integralmente em trabalho. E não dispersasse nada
para a fonte fria. Só que essa máquina térmica, aí vem a segunda lei da termodinâmica, dizendo que é impossível você construir uma máquina com rendimento, né, que possa utilizar integralmente o calor e transforme para o trabalho. E aí vem exatamente esse conceito. Uma máquina térmica é um dispositivo que, operando ciclicamente, extrai energia de uma fonte quente e realiza uma determinada quantidade de trabalho. E a eficiência é determinada por isso daqui. É o trabalho realizado pela quantidade de calor que foi retirado da fonte quente. Então, na máquina térmica ideal, todos esses processos são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem perdas. Contudo, a máquina de Carnot é considerada uma máquina ideal, porque na máquina ideal eu posso então calcular o rendimento de uma máquina térmica com base não com a quantidade de energia que ela retira da fonte quente e joga para a fonte quente, igual chama de fonte fria, mas sabendo que existe uma relação que a quantidade de calor da fonte quente em relação à fonte fria está proporcional à temperatura da fonte quente e à temperatura da fonte fria. Tá certo? E aí, portanto, o rendimento, que dependendo dos itens, pode ser também um meta, é nada mais que o valor de 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E aí vejam bem que o rendimento sempre vai ser um valor menor do que 1. Nunca vai ser igual a 1. Tá certo? Isso para a máquina de Carnot. Para outras máquinas eu não utilizo esse tipo de rendimento. E aí você tem essa situação, uma máquina de calor cuja fonte fria está a temperatura de 17 graus Celsius, vamos transformar isso aqui para Kelvin. Tá? 17 graus Celsius seria 17 mais 273,15, que dá o valor de 290,15 Kelvin. Por favor, confira esses valores se é isso mesmo, porque eu estou fazendo aqui o cálculo de cabeça. Abrir logo a minha calculadora para não ter problemas. E ela tem uma eficiência de 40%. Lembre que 40% é a mesma coisa que 0,40. De quanto deve ser elevada a temperatura da fonte quente para a eficiência aumentar para 50%? Ora, se ela tem uma eficiência de 40%, a gente lembra que o neto é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, eu tenho condição de saber qual é a temperatura da fonte quente nessa situação, só substituindo pelos valores que já foram dados. Então, o valor 0,40 é igual a 1, menos a temperatura da fonte fria, que é o 290,15, dividido pela temperatura aqui. Passando esse rapaz para o outro lado, fica 0,40 menos 1 é igual a menos 290,15, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, fica menos 0,60 é menos 290,15 sobre PQ. Então, a temperatura da fonte quente vai ser igual a menos 290,15 dividido por menos 0,60. Então, a temperatura da fonte quente, operando nessa máquina Carnot, nessas configurações, nessa situação, vai dar o valor de, nas minhas contas, aproximadamente 483. Um instante, pessoal. 483,3 Kelvin, tá bom? O que ele está dizendo? Ele quer saber de quanto a temperatura da fonte quente tem que aumentar para a eficiência aumentar para 50%. Então, nessa situação, eu vou ter que o meu novo método, vou chamar a linha, é o valor de 50% ou 0,50. Da mesma forma, isso vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, vai ficar 0,50 menos 1,0 é igual a menos 290,15 Kelvin dividido pela temperatura da fonte quente. Menos 0,50 é igual a menos 290,15 dividido pela temperatura da fonte quente, onde a temperatura da fonte quente é o 290,15 dividido por 0,50. E é esse resultado
dá o valor de mais 580,3. Eu vou chamar o temperatura linha. Assim, de quanto deve ser elevada, a temperatura, então, você vai ter uma variação da temperatura da fonte quente, que é o valor que eu tenho agora, 580,3 menos 483,3. E, portanto, seria uma elevação de 97 Kelvin. Certo? Se você quiser converter para graus Celsius, também vai ser parecido, porque a escala graus Celsius e a Kelvin, as variações de temperatura das suas unidades é a mesma unidade. Tá bom? Então, eu vou deixar também esse outro exemplo para vocês fazerem juntamente com os outros exercícios que eu já passei lá na plataforma. Que a máquina de Carnot opera entre essas duas temperaturas, 235 graus Celsius e 115, absorvendo isso daqui de calor por ciclo na temperatura mais alta. No caso, é essa daqui. Ele quer saber qual é a eficiência da máquina e qual o trabalho do ciclo que a máquina é capaz de realizar. Então, vou deixar isso daqui para vocês. E aí eu pergunto, pessoal, alguma dúvida que vocês tenham nessa exibição da nossa aula sobre as leis da termodinâmica? Professor, Oi. no seu cronograma tem primeira lei, segunda lei, é só isso para a última avaliação, né? Só, Leonardo, porque eu não consigo avançar mais do que isso. Deixa eu só parar a Tá certo. gravação. Na verdade, eu estou avançando muito porque eu estou conseguindo